Galera, bora falar do Fluminense. Tivemos aí Fluminense Volta Redonda, goleada histórica do Fluminense, 7-0, galera, 7-0, um resultado assim que ninguém esperava, porque no primeiro jogo a equipe do Volta Redonda fez um jogo até que bom contra a equipe do Fluminense, venceu por 2-1, e hoje no Maracanã o time do Volta Redonda não conseguiu achar a cor da bola, né? Cano marcou 4 gols, né? O jogador aí que tem feito muitos gols, né? E agora o time do Fluminense passa para a grande final do Campeonato Carioca e chega com muita moral e chega como favorito. Pode passar o Flamengo, pode passar o Vasco, porque o Fluminense é favorito a ganhar o bicampeonato do Campeonato Carioca. Só no primeiro tempo o Fluminense já estava vencendo por 5-0, né? O que Fernando Diniz faz nesse time aí é de se admirar mesmo. O time do Fluminense jogou muito bem, fez 7-0 e poderia ter feito até mais, poderia ter saído mais gols, mas 7-0 aí foi um resultado aí muito acima do esperado. E bora acompanhar mais o corte aqui do Sport Center falando tudo sobre esse jogo entre Fluminense e Volta Redonda. Vou deixar o link na descrição também, galera. Cresce Direitos Autorais e ESPN do Grupo Disney. Que foi um 7-0. Você concorda com ele? O primeiro jogo não foi essa tragédia toda que muita gente estava comentando para o Fluminense? O Fluminense no primeiro jogo teve muito mais dificuldade para concluir a gol do que teve hoje. Eu acho que é uma diferença gigante. Ele, obviamente, fez os ajustes, puxa um pouco mais o lateral para dentro, pede para o zagueiro ser um pouco mais agressivo, sair um pouco mais, manteve, por exemplo, o Keno muito aberto, que era uma reclamação, né? O pessoal dizia do tal jogo de posição, 2 pontas que não se movimentavam, já que o Fluminense é um time de transformação em campo, ninguém, pelo menos foi assim o ano passado inteiro, né? Ninguém tinha posição muito fixa. Mas eu continuo achando que é muito diferente o resultado. É muito diferente o resultado. Verdade, o Volta Redonda teve poucas chegadas e foi muito, na semana passada, foi muito eficiente quando chegou. Poderia ter tido mais, inclusive, porque teve pênalti claro não marcado, que seria a favor do Volta Redonda, do André, no segundo tempo. E o Fluminense, que sim, teve o controle territorial, como sempre terá, porque é característica do time, e que esteve no ataque muito tempo, não conseguia gerar as finalizações que gerou hoje. Então, assim, é algo diferente. Claro. Óbvio que passa por ajustes que o Diniz fez, mas passa por algumas outras coisas do futebol. Acho que os 2 gols muito cedo mudaram muito da dinâmica do jogo. E aí eu acho que tem uma atitude do Fluminense de começar o jogo voando para cima do adversário. Sabe, eu não vou esperar para daqui a pouco acelerar. Eu vou acelerar desde o início, vou para cima desde o início. Fez o primeiro gol, continuou em cima. Aí quando faz o segundo, sim. Aí muda um pouco a postura, já dá um passo atrás. E se a gente for ver os outros gols do primeiro tempo, já são gols mais de transição. De atrai o Volta Redonda aqui e vamos sair. Tem o gol do Alexander, que é lateral, ele recupera a bola, inicia um contra-ataque, esse contra-ataque não caminha, e ele fica no ataque. Aí há mais uma troca de passes ali no campo de defesa, e de repente o Ganso levanta a cabeça e tem o Alexander. E enfia a bola para o Alexander entrar e fazer o gol. Que não é muito comum, né? Se o lateral partiu para o contra-ataque e ninguém deu a bola para ele no primeiro momento, volta e recompõe a defesa. E ele permaneceu no ataque e o Fluminense teve ainda espaço para trabalhar essa bola e fazer essa bola chegar. Acho que passa por um Volta Redonda. Se o Fluminense melhorou a postura dele, o Volta Redonda baixou muito a postura dele defensiva, a agressividade defensiva dele. Repito, foi um jogo muito difícil, desgastante contra o Atlético Goianiense. Isso a gente está vendo. Os times que jogaram meio de semana por Copa do Brasil ou Libertadores estão claramente mostrando dificuldades físicas nos jogos desse final de semana pelos campeonatos estaduais. Pois é, porque todo mundo jogou e jogou a classificação também da Copa do Brasil, né? A gente vai ver, inclusive, como é que o Vasco vai entrar em campo contra o Flamengo, porque o Vasco ele foi eliminado da Copa do Brasil também no meio da semana. Ô, Jean, quando a gente olha para esse Fluminense, são muitas circunstâncias para que aconteça esse 7-0, mas qual é a principal mudança que você vê da primeira partida para essa?
Bom, primeiro, acho que o começo do jogo, o contexto, tudo. Acho que o Fluminense começar dessa maneira, aliás, os times de futebol que têm uma ideia parecida com a ideia do Diniz, de maneira geral, acho que em qualquer lugar, costumam muitas vezes começar seus jogos de futebol com essa intensidade, botando um volume muito grande nos 10, 15 minutos iniciais. Evidentemente, nem sempre você vai conseguir a marcação de um gol nos 10, 15 minutos iniciais. Dessa vez, o Fluminense conseguiu a marcação de 2 gols. E aí, para mim, claramente, aquilo desnorteou o Volta Redonda, que é também um time assim, que joga mais do que conseguiu jogar hoje. Estou falando também do ponto de vista de concentração mesmo, de estar ligado no jogo. Só que, do outro lado, a gente tem um Fluminense que tem o desejo de jogar futebol o tempo todo. 90 minutos. Aí tem a ver com o Fernando Diniz. Os que não gostam do Fernando Diniz, que me desculpem, mas assim, essa volúpia, esse desejo de continuar jogando futebol, independentemente do placar que se apresente no jogo, é uma coisa que tem a ver muito com as equipes do Fernando Diniz, e é por isso, e só por isso, que o Fluminense chegou a 7 gols, porque senão provavelmente poderia ter chegado a 3, poderia ter chegado a 4, no segundo tempo arrefecer completamente a intensidade, e não foi o que se viu. A gente viu um Fluminense que meteu 3 bolas na trave no segundo tempo, então foi 7, mas poderia facilmente ter sido 8, 9, 10. Não é exagero falar que o jogo poderia ter sido 10-0 para o Fluminense. Parece uma loucura falar isso. Você está junto com o repórter lá que fez a pergunta. Gente. Então, acho que assim, o repórter, acho que assim, ele no fim ele perguntou sobre as chances que o Fluminense acabou não convertendo, mas eu também entendo a resposta do Diniz, porque no fim das contas, assim, quando você coloca 7 bolas dentro do gol, não dá para exigir mais, não dá para dizer que o time não está no padrão do que você queria, e o padrão, acho que é aquele que o Diniz gosta justamente por isso. Porque o time não arrefeceu, continuou jogando, e pelo contrário, talvez as substituições que o Diniz faz ali já na segunda metade do segundo tempo, ele faz porque a intensidade estava muito grande, porque os caras daqui a pouco iam ser expulsos, iam tomar mais amarelo, e ele ia acabar tendo problemas olhando para a final. Então, até a substituição, se bobear, é porque o time continuava com uma volúpia muito grande. O Alex foi do Volta Redonda, ele é expulso, também facilita um pouco a vida, facilita muito a vida do Fluminense. Ô Zé, 7-0, olhando para essa partida, mesmo com tudo que aconteceu, os 2 gols logo no começo, um Volta Redonda que precisa jogar o que sabe e o que não sabe para tentar fazer alguma coisa, né, nesse segundo jogo, faz também o Fluminense jogar muito mais. Mas assim, dá a entender que o Fernando Diniz encontrou o time do Fluminense, essa equipe, ainda tem o Marcelo, né, que estava lá, inclusive no Maracanã, assistindo a partida. Eu acho que independente do resultado, né, Marcelo, nós já sabemos, como, por exemplo, você vai falar do time do Diniz, vai falar especificamente hoje do Fluminense, você já sabe como o Fluminense vai jogar. Você já sabe exatamente como ele vai se comportar, o time e o próprio Diniz dentro de campo, né? Se o time está bem, se o time está mal, se o time erra, assim, passes fáceis dentro do campo ou falta velocidade, porque o Diniz gosta de muita velocidade e intensidade com a bola nos pés. Então nós já sabemos, independente desse 7-0, se o Fluminense jogar a próxima partida, você vai ver a mesma coisa. Eu acho que o que diferenciou esse jogo para os demais foi a intensidade que o Fluminense começou o jogo, né? Com 8 minutos já estava 2-0. Eu conheço o Fernando Diniz já há bom tempo, nós jogamos futebol de salão juntos, então eu conheço bastante. Fatalmente, o que ele deve ter falado para essa equipe durante a semana toda, preparando o time para justamente criar esse fator nos primeiros 15, 20 minutos, porque ele sabe que se ele entra, consegue um gol, o time dele especificamente leva vantagem sobre os outros. Sim. Né? Pela forma como ele joga, pela forma como ele explora os espaços deixados pelas equipes que tentam pressionar. Então, acho que o Fluminense a gente já sabe como funciona. Às vezes com os pontas abertos, às vezes com os laterais por dentro, às vezes os pontas fechando para os laterais passarem. Você tem algumas variações, zagueiros que vêm com a bola nos pés, mas muito dentro da identidade do Fernando Diniz.
Como ele falou sobre o primeiro jogo, eu também estou com o Eugênio. O primeiro jogo do Fluminense teve muitas dificuldades para encontrar os espaços para finalizar, porque o Volta Redonda estava bem postado. Não, o gol, né? O segundo gol da equipe do Volta Redonda é um problema da equipe do Fernando Diniz, quando você tem os contra-ataques. Normalmente, quando ele pega algumas equipes que tem uma marcação um pouco mais forte no meio campo, consegue tirar esse jogo de toque, né, dele, toca aqui, toca ali, é pressionado e sai nos contra-ataques, ele tem um pouquinho de dificuldade. Mas esse 7-0 representa muito daquilo que é o Fernando Diniz. E tinha um treinador que ele falava o seguinte, né? O maior respeito que você pode dar para uma equipe é você meter 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não é ficar tocando de um lado para o outro. Isso é de respeitar o adversário. Respeitar e fazer gol. Né? E eu acho que o Fernando Diniz vai muito nessa teoria. Né? Porque eu, particularmente, se eu estivesse do outro lado, como treinador e como jogador, não iria gostar. Né, do time adversário marcar 3, 4 gols e depois começar a fazer chacota, porque existe uma linha muito tênue, né, entre ética entre os jogadores, entre o futebol, entre o campo. Então galera, goleada histórica aí do Fluminense. Eu queria a opinião de vocês, o que vocês acharam desse jogo do Fluminense contra a equipe do Volta Redonda. Será que o Fluminense vai vencer mais um título de campeonato carioca? Agora a equipe do Fluminense vai esperar aí o confronto entre o Flamengo e Vasco, né? Amanhã temos Vasco e Flamengo aí jogando às 18 horas, valendo vaga na final, né? Que vai enfrentar a equipe do Fluminense. O Fluminense aí venceu muito bem e chega com muita moral na final do campeonato carioca. E Cano, né? O atacante aí que vem fazendo muitos gols pela equipe do Fluminense, né? O torcedor que foi hoje no Maracanã não se arrependeu da exibição avassaladora do time do Fluminense no primeiro tempo, né? Primeiro tempo a equipe já tinha marcado 5 gols e poderia ter saído até com mais gols no primeiro tempo. E no segundo tempo a equipe tirou um pouquinho o pé, né? Normal, né? Vencendo por 5-0. E conseguiu ainda fazer o 7 e poderia, vou falar, não, esse jogo poderia ter saído até 10-0, hein? Que goleada foi essa? Pelo time do Volta Redonda, pelo que o Volta Redonda vinha jogando, eu esperava que seria um jogo um pouco melhor para a equipe do Volta Redonda, né? Eu sabia que o time do Fluminense era favorito a vencer nesse jogo, mas não esperava que o Volta Redonda levasse uma goleada desse jeito, né? 7-0 é muitos gols aí que a equipe do Volta Redonda levou, né? Eu espero aí que essa derrota aí não abale a equipe do Volta Redonda, mas essa vitória dá muita moral ao técnico Fernando Diniz, né, que até alguns torcedores aí criticou um pouquinho aí depois daquela derrota por 2-1 para o Volta Redonda no jogo de ida, mas hoje a equipe do Fluminense aí deu um show aí, venceu muito bem a equipe do Volta Redonda e agora está na final do Campeonato Carioca e tem a chance de faturar seu segundo título aí seguido do Campeonato Carioca. Galera, esse foi o vídeo do nosso canal, não esquece de dar aquela moral aí pra gente aí, deixa seu like, se inscreve se você não é inscrito e ativa o sininho das notificações para você não ficar de fora de nenhum vídeo aqui do nosso canal.